Shalom, Hag Sameach Purim. 12 fatos sobre o perverso Haman, por Menahem Posner. 1. Ele foi o antagonista da história de Purim. Conforme registrado no livro de Esther, Haman foi o intrigante primeiro-ministro que convenceu o rei Ahasverosh a permitir a aniquilação de todos os judeus em seu extenso império da Pérsia e Média. Sua queda e o impressionante desenrolar de sua trama é celebrada anualmente na festa de Purim. 2. Ele era um descendente de Amaleque. O livro de Esther nos conta que Haman era descendente de Amaleque, uma nação conhecida pelo seu ódio ao povo judeu. O rei Shaul, ancestral de Esther, e Mordecai falhou em seguir a ordem de Deus para se livrar do rei amalequita, Agag. E os eventos de Purim podem ser vistos como uma revanche para esta rixa secular. 3. Ele foi um barbeiro. As escrituras nos apresentam Haman como um dos ministros do rei Ahasverosh. Segundo os sábios, isso ocorreu após uma carreira de 22 anos como barbeiro na cidade de Kfar Kartzon. 4. Ele era misógino, Memuham. Quando a rainha Vasti recusou as ordens de seu marido para mostrar sua beleza diante de seus companheiros bêbados, Haman, conhecido pelo nome de Memuham, aconselhou o rei a emitir um decreto real de que toda mulher deveria obedecer seu marido e falar apenas na sua língua em casa. 5. Ele se via como um semideus. Depois que o rei Ahasverosh promoveu Haman a primeiro-ministro, ele aprovou uma lei exigindo que todos se curvassem diante dele e que considerava-se um deus, e até gravou um ídolo em seu coração. Mordecai, porém, líder dos judeus naquela geração, recusou-se a se curvar. Isso irritou tanto Haman a ponto de planejar o extermínio de todos os judeus, e fez planos e construiu uma forca alta para enforcar Mordecai diante de todos. 6. Ele era incrivelmente rico. Como parte de sua campanha para acabar com os judeus, Haman ofereceu ao rei uma soma astronômica em dinheiro, um presente de 10.000 talentos de prata, que o rei recusou, para agradar ao rei e poder dessa forma concretizar seu plano. Como ele tinha tanto dinheiro, a tradição diz que ele foi pilhado dos reis de Judeia e do templo sagrado. 7. Ele tem muitos títulos. Na conversa comum, ele é conhecido como Haman Harashá, Haman o perverso. No livro de Esther, o nome de Haman é frequentemente acompanhado por denominações: Haman o Agagita, Haman o maligno, Haman o inimigo dos judeus, etc. De acordo com a tradição Chabad, sempre que seu nome é mencionado com esses títulos adicionais durante a leitura da Megillah, é costume bater, girar o rash-rash, o reco-reco, fazendo bastante barulho para expressar o nosso desdém por ele. Outros fazem isso toda vez que o seu nome é mencionado. 8. Sua queda foi impressionante e rápida. Certa noite, após desfrutar de uma festa privativa apenas com o rei Ahasverosh e a rainha Esther, Haman resolveu enforcar Mordecai. No dia seguinte, ele desfilou pelas ruas com Mordecai vestido com as roupas do rei, montado no cavalo do rei, pelas ruas de Sushã, e clamava: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Esther revelou sua identidade judia e disse ao rei que Haman estava tramando contra o seu povo. Haman acabou morto, tendo sido enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. 9. Ele se orgulhava de seus muitos filhos. O livro de Esther nos conta que seus muitos filhos estavam entre as coisas que mais lhe davam grande orgulho. Quantos filhos ele teve? Alguns dizem 40, 18 dizem outros, 100, 19 e outros dizem que 200. Mais tarde, lemos que seus 10 filhos foram pendurados na mesma forca que seu pai. 10. Ele foi manipulado por sua esposa. Haman teve a má ideia de fazer uma forca para Mordecai por sua esposa Zeresh e todos os seus amigos. Mais tarde, quando a situação começou a dar uma reviravolta, ela zombou dele. Se Mordecai, diante de quem você começou a cair, for de origem judaica, você não prevalecerá contra ele, mas certamente cairá diante dele.
A tradição nos diz que depois que Haman foi enforcado, Zeresh fugiu em desgraça com seus 70 filhos sobreviventes, reduzidos a mendigar de porta em porta. 11. Algumas pessoas penduram efígies de Haman. Existe o costume de criar uma efígie de Haman depois pendurá-lo em Purim. Ao longo dos anos, em vários países desenvolveu-se uma série de costumes coloridos quanto ao tratamento exato deste boneco Haman. Em alguns lugares foi atingido por flechas, outros o queimaram ou o destruíram criativamente. 12. Não sabemos nada sobre seu chapéu ou orelhas. Em Purim, comemos guloseimas triangulares conhecidas como Haman Tashen, para celebrar a queda de Haman. A lenda urbana, conforme apoiado por muitas edições ilustradas da Megilá, é que a forma do biscoito é uma alusão ao chapéu de 3 pontas que Haman usava. Outra lenda, especialmente popular em Israel, é que as guloseimas refletem o formato das orelhas de Haman. Ambos mitos não têm suporte textual.